Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia, hoje 22 de março de 2025, um lindo sábado que Deus nos dá para nós desfrutarmos daquilo que Ele já tem preparado para nós, que nós possamos viver cada dia firme nas promessas de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, que nos diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que bênção, que glória, que maravilha. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, algo muito importante na nossa vida, que é o equilíbrio. A importância de nós mantermos uma vida cristã plena e equilibrada para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina a buscar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, desde o trabalho até as nossas relações pessoais. Quando conseguimos manter esse equilíbrio, somos capazes de viver uma vida harmoniosa, evitando os extremos emocionais, físicos e espirituais. E tantos problemas que nós muitas vezes que causamos através dos exageros, através das coisas que não têm necessidade na nossa vida. Muitas vezes nós como cristãos, nós nos deparamos com tantas coisas excessivas, negligenciamos tantas áreas e consequentemente mantemos um estilo de vida desgastante e insatisfatório. A palavra de Deus, no entanto, nos convida a buscar a sabedoria e a moderação, a fim de alcançarmos uma vida equilibrada na presença do Senhor nosso Deus. Quando nós compreendemos a importância do equilíbrio, podemos aprender a gerenciar melhor nosso tempo, nossas emoções, nossos recursos, de modo de honrar a Deus. A busca pelo equilíbrio não é uma tarefa fácil, mas é essencial para que possamos desfrutar a vida abundante que Cristo tem para nós vivermos. Essa vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Deus preparou uma vida plena, uma vida abundante, para que nós pudéssemos desfrutar. Mas nós entendemos que nem sempre nós conseguimos. Nós precisamos buscar equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O trabalho é uma bênção, mas é importante nós entender que nós não podemos focar tanto só no trabalho e esquecermos do nosso tempo de descanso, de lazer, de estarmos com a nossa família, do tempo que nós temos que tirar para estar na presença de Deus, para buscar a Deus. Nós precisamos ter a graça de Deus para buscarmos esse equilíbrio em todas as áreas. E o trabalho é algo muito importante na nossa vida, mas precisamos entender que é difícil às vezes nós conseguir conciliar todas as coisas que nós precisamos e ainda assim tirarmos um tempo para nós, para vivermos, para desfrutar daquilo que nós conquistamos através do nosso trabalho. Nós precisamos entender que precisamos buscar o equilíbrio nas áreas emocionais. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos tão abalados emocionalmente que nós não conseguimos ver as grandes bênçãos que Deus proporciona para nós a cada dia, porque nós estamos abalados emocionalmente. Muitas vezes nós deixamos a emoção nos dirigir e o Espírito Santo quer que nós mantemos equilíbrio. Outra coisa que nós temos que buscar equilíbrio entre a nossa fé e a ação. A fé e a ação devem andar juntas para que nós possamos ter uma vida cristã equilibrada. Muitas vezes nós achamos que apenas a fé é o que é importante para a nossa vida e esquecemos que a fé sem obra, ela é morta. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós acreditamos, deixando que ande junto a fé e a ação. Oração. A palavra oração quer dizer orar e agir.
É a fé e a ação andando junto. Muitas vezes o cristão, nós pensamos, que só precisamos orar. Mas Deus está dizendo para nós que é orar e agir. Agir é colocar em prática aquilo que nós aprendemos, não é verdade? Nós precisamos de uma fé equilibrada para que nós possamos desfrutar de tudo o que vem até nós. Olha só, nós precisamos de equilíbrio para nossos recursos financeiros, para administrar aquilo que Deus nos dá, com sabedoria, porque a vida financeira é algo difícil de administrar. Muitas vezes, nós gastamos mais do que ganhamos. E quando isso acontece, quando nós fizemos isso, nós acabamos arrumando tantas dores de cabeça, não é verdade? Tantos problemas, tantas complicações para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde. Porque a vida financeira, sem equilíbrio na nossa vida, ela causa muitos problemas na nossa saúde, porque ela traz o nervosismo, a pressão sobre a nossa vida. Ela faz com que nós acabe muitas vezes, por causa de um problema, às vezes nós acabamos criando vários outros problemas que poderiam ter sido impedidos se nós conseguíssemos manter um equilíbrio na nossa vida financeira. E isso é muito importante. A Bíblia nos dá tantos conselhos sobre isso, a planejar com sabedoria como usar os nossos recursos financeiros, aquilo que Deus nos dá. É nós nos esforçarmos para ganharmos e para aprendermos a administrar. Nós não podemos ter preguiça de trabalhar. Nós não podemos ter preguiça de organizar a nossa vida financeira. Nós nos programar aquilo que nós vamos fazer, o que dá e o que não dá para nós fazer. Olha só que importante nós pensarmos nisso, A importância de nós mantermos o equilíbrio nas nossas relações, os nossos relacionamentos. Nós não podemos fazer amizade de louco. Sabe, minha mãe sempre diz isso para nós. A amizade de louco sempre dura pouco. O que é isso? É falta de equilíbrio. Às vezes, uma pessoa tem um amigo, uma amiga, e por falta de equilíbrio, ela acaba criando muitos problemas. Por quê? Porque se torna uma amizade demasiada, sem controle. E tudo que foge ao nosso controle acaba sendo prejudicial. Até as coisas boas. Nós não podemos deixar nada fugir do controle. Nós precisamos manter um relacionamento equilibrado para que tudo dê certo. Nós precisamos impor limites, até mesmo nas nossas amizades, para que nós possamos manter amizades duradouras. É verdade. Precisamos manter um equilíbrio espiritual entre o fortalecimento e a conexão com Deus. Precisamos entender que a vida cristã equilibrada é necessário tirarmos um tempo para servirmos a Deus, para fazermos a obra de Deus, mas para estarmos a sós com Deus. Isso é equilíbrio. Eu preciso ter um tempo. Não adianta muitas vezes eu dizer que eu estou trabalhando para Deus 24 horas, mas qual é o tempo que eu tiro para estar com Deus? O meu momento a sós com Deus. Para mim buscar a Deus, para mim abrir o coração, falar com Deus. Em todas as áreas, nós precisamos buscar deste equilíbrio. Precisamos do equilíbrio no nosso físico, cuidando do nosso corpo com integridade, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós precisamos buscar equilíbrio para cuidar do nosso corpo físico, mantendo uma boa alimentação saudável, mantendo hábitos saudáveis, mantendo uma vida equilibrada na presença de Deus e cuidando de tudo que nós podemos cuidar. Que Deus nesse dia te ajude a buscar equilíbrio, porque equilíbrio é um dom de Deus, vem de Deus. Deus tem equilíbrio para mim e para você. Vamos colocar em prática na nossa vida e vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos dar este equilíbrio que nós precisamos para viver bem e todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas pelo Senhor. Que Deus te dê essa graça hoje. Que Deus faça com que você consiga buscar para a tua vida este fruto do Espírito Santo de Deus, que é o equilíbrio, a temperança, a moderação. Deus te abençoe. Fique com Deus e tenha um dia feliz na presença do Senhor. Um abraço.